Fala Caveira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e espero que você esteja bem. Eu sou o Rodrigão, o seu professor de Direito, e eu tenho a honra de ter você nesse treinamento aqui, onde nós vamos estudar juntos dois temas muito importantes dentro do artigo 5º da Constituição. O primeiro deles trata sobre a questão das regras de prisão, tá? Aqui através de uma questão e de um resumo que eu preparei para a gente. Em seguida, nós vamos estudar juntos a parte referente aos direitos de propriedade, tá bom? Lembrando que esse material está aqui na descrição para que você possa baixar e aprender junto comigo. Aqui também tem na descrição o link do grupo do Telegram, tá bom? Tem que ir para cima mesmo, vamos vibrar. Você que ainda não é inscrito, né, se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos lá. Olha aqui, minhas redes sociais, né, que nós vamos trabalhar juntos aqui, então vamos lá. Olha, no Instagram, professor.rodrigão, no Facebook, professor Rodrigão. Vamos lá, olha aqui. Questão do CESP. Rodrigão, mas na minha prova não vai cair questões do CESP, porque vão ser questões de múltipla escolha. Ok. Porém, algumas questões, quando não se trata de jurisprudência, algumas questões do CESP, elas são muito boas, porque elas fazem a interpretação do texto constitucional, tá bom? Como assim? Às vezes está lá, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Aí eles vêm e colocam assim, na forma da Constituição, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E aí, certo ou errado? Certo, viu? Então, assim, é só mesmo para poder praticar. E aqui, junto comigo, eu vou te ensinar a entender essa questão, porque ela vai ser muito relevante para a gente, tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui. Ainda com relação aos direitos humanos, julguem o próximo item à luz da Constituição Federal. Vamos aqui, ó. Primeira coisa dentro dessa questão que eles falaram dentro da Constituição. Agora, observe isso daqui. Eles não pediram doutrina nem jurisprudência. Eles colocaram aqui, ó. Julgue o próximo item à luz da Constituição, ou seja, só o que está escrito, viu? Então, só o que está. Aí eu vou até colocar um outro termo aqui, ó. Positivado. Positivado. O que é positivado, Rodrigão? É o que está escrito. Então vai aumentando seu vocabulário aí em âmbito jurídico, ok? Ou seja, o que está previsto na Constituição. Beleza. Vamos pegar aqui de vermelho, ó. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, somente havendo sigilo em caso de necessidade de proteção da segurança dos agentes públicos envolvidos no caso. E aí, certo ou errado? Errado, viu? Por que está errado? Até aqui está corretinho. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, não existe aqui exceção. Então, até aqui onde que eu grifei de vermelho, aqui está certo. Então, nós vamos anotar isso dali. Mas eu quero que você fique atento. No âmbito constitucional, não existe possibilidade de exceção ali, correto? Rodrigão, mas eu já vi você falando que nenhum direito fundamental é absoluto. Ok, isso é em um contexto de classificação, de características dos direitos fundamentais. Agora, na hora da nossa prova, como não vai cair essa parte de doutrina, de jurisprudência, nós vamos interpretar somente de acordo com o que está escrito, entendeu? Então, são dois momentos. O primeiro é quando eu entendo que não existe direitos fundamentais que são absolutos, ou seja, eles são relativos. Isso aqui está no âmbito das características. Agora, quando nós estamos dentro das questões, nós só vamos analisar de acordo com o que está escrito. Então, você pode anotar isso daí sem medo, viu? Ou seja, a Constituição Federal não admite exceção, ou seja, hipótese, para que não se mostre ou que não seja revelada a identidade tanto de quem está aprendendo ou de quem está fazendo o interrogatório policial. Beleza? Vamos lá então, vamos voltar aqui, ó. Vamos só completar aqui, ó. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou, né, por seu interrogatório policial. Ok. Então deixa eu só anular essa parte ali para a gente, ó. Então,
não existe a possibilidade de sigilo. Ok? Então vamos colocar um OBS básico aqui, ó. Anota aí. OBS à Constituição Federal não admite isso, nenhum tipo de exceção. Ok, isso é fundamental. Agora vamos olhar o inciso, ó. Artigo 5º, deixa eu pegar aqui de vermelho. Inciso 64. O preso tem direito. Então a primeira coisa aqui são os direitos. Primeiro direito, a identificação dos responsáveis por sua prisão. Segundo direito, ou por seu interrogatório policial. O que eu tenho que ficar atento aqui, ó? Justamente nesse ou, porque a Constituição, ela nesse caso aqui, ela estabeleceu essa diretriz, ou um ou outro, tá bom? Ou a identificação dos responsáveis pela prisão ou pelo interrogatório. Tranquilo. Mas eu te falo aqui, ó, a chance disso ser abordado na sua prova é muito grande. Então, aqui, conforme nós já entendemos, você vai acertar, tá bom? Vamos lá, tem que vibrar mesmo, viu? Olha aqui, vamos seguindo. Agora vamos para os resumos, ó. Em relação às hipóteses de prisão, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, caneta. Prisão aqui, nesse caso, vai ser para civil. Observe que tem uma exceção aqui. Tá bom? Então, letra A e B são regras de prisão para civil. Então, o civil ele vai ser preso em flagrante delito ou por... O que é flagrante delito? Quando a pessoa está cometendo o crime. Então, se falar em flagrante delito, não existe, não precisa de ordem judicial. Ok? Então, o policial ele só vai prender sem ordem judicial se for no caso de quê? Flagrante delito. Muito bem. Agora, a segunda hipótese, aí já não havendo, né, essa questão do flagrante, então vai ser por quê? Por ordem escrita e fundamentada de quem? De juiz. Então, observe aqui, a ordem ela precisa ser escrita, ou seja, não pode ser apenas verbal, e ela precisa ser fundamentada. Ou seja, não é assim, o juiz manda prender, mas o porquê, qual é o crime, qual lei que essa pessoa violou, tá bom? Então, por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Ou seja, nesses dois, a letra A e a letra B, não vão se enquadrar a questões policiais, tá bom? Rodrigão, então como é que é a regra de prisão de militar? Isso daqui fica dentro do próprio regimento interno, tá bom? Então, não precisa ficar preocupado com isso, beleza? Vamos lá então. Olha aqui. Garantia de comunicabilidade das prisões. Isso aqui é um item importante, né? Então, comunicabilidade das prisões. Vai ser comunicado a quem? Comunica-se ao juiz. Aí vem a família do preso ou quem o preso indicar. Aqui existe a obrigatoriedade de comunicar ao juiz. Vai ser, né, ordem mesmo. Agora aqui o preso é que vai escolher. Vai ser a família ou alguma pessoa que ele indicou, tá bom? Então, fica atento quanto isso daí. Vamos seguindo. Direitos do preso. Então, vamos lá. Direito do silêncio, ou seja, o direito de permanecer calado. Esse daqui são alguns dos direitos, viu? Isso aqui nós estamos trabalhando no âmbito do que está escrito, tá? Mas, por exemplo, o preso, além do direito de permanecer calado, ele também tem o direito à vida? Tem, tá bom? Esses daqui são os direitos que estão escritos ali de forma direta e é o que eu estou trabalhando com você,
Beleza? Vamos lá. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, tá bom? Vamos lá, pessoal. Ó, direito de permanecer calado, né? Ou seja, a pessoa não é obrigada a gerar provas contra ela. Ok. Ele vai ter direito da assistência. Assistência de quem? Da família e de advogado. Agora, eu fico sempre brincando com isso. O quê? Observa aqui o seguinte fato. Na hora que a pessoa vai presa, ela ainda tem amigos, né? Agora, depois que ela foi condenada, por exemplo, aí não sobra ninguém. Eu estou falando isso aqui para que você possa entender que, quando dá prisão, vai ser comunicada ao juiz, à família ou à pessoa que ele indicar. Então, não é a brincadeira que eu estou falando com você dos amigos. Porém, depois, quando a pessoa ela vai condenada, por exemplo, o que acontece? Só sobra a assistência da família e do advogado. A Constituição não coloca a pessoa por ele indicada, não. Tá bom? Isso aqui é só para que você entenda. Beleza? Vamos lá. Olha aqui. Item C. Da identificação dos responsáveis pela prisão por seu interrogatório. Ok, isso aqui nós já vimos. E aqui outros aspectos dentro da prisão. Tá bom? A prisão que ela for ilegal, ela vai ser imediatamente relaxada, ou seja, a pessoa ela vai ser liberada. Não haverá prisão se houver o quê? A possibilidade, né, de liberdade provisória com ou sem fiança. Rodrigão, como é que eu vou saber se existe essa liberdade provisória com ou sem fiança? Isso daqui a questão vai trazer, é só a literalidade. Isso daqui é uma coisa muito importante. Ó, vou até pegar aqui o marca-texto para a gente. Item C. Prisão civil por dívida é possível? Sim. Tá bom? No caso aqui do inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, ou seja, pensão alimentícia, porém existe também a possibilidade de prisão pelo caso do depositário infiel. Aqui nós temos que ficar atentos quanto a isso, porque a Constituição permite a prisão civil por dívida, sim, do depositário infiel e também de quem não paga pensão alimentícia. Então fique muito atento quanto a isso, porque nos dois casos é possível sim, tá bom? Isso daqui, no âmbito do Pacto São José da Costa Rica, é que não admite mais a prisão do depositário infiel, tá bom? Mas como ele não é objeto do nosso estudo, nós não vamos preocupar com isso, tá bom? Então fique muito atento quanto a essa questão aqui. Dentro da Constituição Federal é permitida a prisão do depositário infiel e também de quem não paga pensão alimentícia, tá bom? Então show de bola aqui pra gente, vamos pra cima, tá bom? Olha cá, isto. Então, vamos tirar este apenas daqui, viu? Porque isso aqui está errado mesmo. Então, bora lá. Ó, vai ser no caso de inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, certo? Mais a do depositário infiel. Ok, então agora sim. Agora vamos lá aqui, uma questãozinha bacana sobre direito de propriedade. Tá bom? Então, sobre a propriedade na Constituição Federal, é correto afirmar. Então, vamos lá aqui. Qual que é o assunto? Constituição Federal. Primeiro traço debaixo do assunto. Segundo, né, o que da Constituição Federal? Propriedade. E o comando é o que está mandando fazer. Portanto, correto. Show de bola. Vamos lá. Letra A. A propriedade particular em nenhuma hipótese poderá ser usada pelo poder público, uma vez que é assegurado ao proprietário o direito de privacidade. Errado, viu? Porque no caso que nós chamamos, deixa eu só destacar onde é que está o erro aqui. Vamos pegar de roxo. Isso. A propriedade particular ela pode ser usada assim. O erro está aqui, ó, em nenhuma hipótese. Quando for um negócio chamado de requisição administrativa, requisição
administrativa. O que é isso daqui? Quando, né, o Estado precisa utilizar daquele bem, daquela propriedade, ou, por exemplo, de um carro, e no caso de iminente perigo público, viu? Então, aqueles casos, por exemplo, onde suponhamos que está tendo um sequestro ali, aí a sua casa fica de frente ou fica do lado, eles entendem que aquele lugar é estratégico. Então, eles vão utilizar e aí vai ter o quê? Você vai ser ressarcido em caso ulterior, ou seja, depois que eles usarem, né? E mesma coisa se houver dano, beleza? Então, a propriedade particular, ela pode ser utilizada sim, tá bom? Fique muito atento quanto a isso. E não confunda essa questão da propriedade particular com a inviolabilidade domiciliar. Porque isso daqui, o que acontece? No caso, até mesmo se houver flagrante delito, o Estado ele pode ir lá entrar, ok? Então, nesses dois casos aqui, onde o Estado ele vai utilizar da sua propriedade, que é o que nós estamos falando, da requisição administrativa, e no caso da entrada na sua casa, o Estado pode entrar no caso de quê? Flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por ordem judicial. Então, nessas duas hipóteses aqui, o Estado ele consegue, né, utilizar ou entrar na sua propriedade. Tá bom? Show de bola, viu? Qualquer dúvida, manda aí para nós. Ok? Então, propriedade particular em nenhuma hipótese? Não, ela poderá ser usada, inclusive vai ser com o quê? Indenização ulterior. Então, isso aqui está errado. Letra B. Poderá, em alguns casos, ser desapropriada por necessidade, utilidade pública ou interesse social. Gabarito para a gente é a letra B. Viu? Poderá ser desapropriada? Poderá. Viu? Aqui nós estamos falando de desapropriação. Ou seja, onde a propriedade, o portador, o dono daquela propriedade, ele vai ser indenizado de forma prévia e em dinheiro, ressalvados alguns casos previstos na Constituição, ok? Então, é possível desapropriação? Sim, tá bom? O que nós temos que saber disso? Ela vai ser em dinheiro, ressalvados alguns casos. Rodrigão, precisa saber quais são esses casos? Não. Mas o que você precisa saber é o seguinte, que não são todos os casos, viu? Então, vai ser pago em dinheiro? Vai. Agora, são em todos os casos? Não, tá bom? Agora, o que acontece? Rodrigão, e se cair na hora da prova, o que vai acontecer? Vai cair a literalidade do texto, ou seja, eles vão pegar tudo o que está escrito lá e só vão mudar algumas palavras, tá bom? Vamos lá, então. Então, poderá em alguns casos ser desapropriada? Sim, né? E a desapropriação, ela é feita via de regra, vou colocar assim, ó, via de regra em dinheiro, e a desapropriação acontece de forma prévia, viu? Essa daqui vai sempre acontecer, ó, de forma prévia, ou seja, tem que ser antes, viu? E essa parte aqui em dinheiro nós temos o quê? Ressalvados alguns casos. Rodrigão, precisa saber quais são esses casos? Não. Ressalvados alguns casos. Ok? Então, essa é a nossa visão aqui. Viu? Vamos seguindo. Letra C. Deverá atender à sua função judicial? Não, não é função judicial. É função social. Estabelecida por órgão competente? Não. Isso aqui a Constituição nem determina. Tá bom? Deverá atender à sua função social. O que é uma função social? É uma função coletiva. Então, por exemplo, se aquela cidade lá está precisando abrir uma rua e a sua casa está impedindo, o que acontece? Você vai ter o quê? A sua casa desapropriada para que abra essa rua lá, porque mesmo você tendo o direito de propriedade,
a propriedade atende a uma função coletiva. Então, não justifica, entre aspas, só te beneficiar e o que? Prejudicar o andamento da cidade. Beleza? Então, fique atento quanto a essa parte aí, viu? Vamos lá. Ó, letra D. A propriedade rural, em qualquer tempo, poderá ser penhorada com o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, visando o não inadimplemento do seu proprietário. Ou seja, primeira coisa, vamos pegar aqui, ó, não é toda a propriedade rural. Essa questão, essa alternativa é boa, tem alguns erros, ó. Então, vamos colocar aqui a primeira coisa, ó. Não é. Vai aí, anota junto comigo. Não é média, não é toda e não é grande. Então, nesse caso aqui, apenas será, deixa eu pegar aqui de azul, apenas, nesse caso aqui, o apenas cabe, viu? Se não é média, não é toda, não é grande, só sobra qual? A pequena. Então, o que? A pequena propriedade rural, deixa eu colocar aqui, ó, a pequena propriedade rural, não é, primeiro erro aqui, não é a qualquer tempo. Viu? Isso aqui a Constituição nem determina. Então, o primeiro erro é esse daqui. A pequena propriedade rural poderá ser penhorada? Não, ela não poderá ser penhorada para pagamento de débitos. Então, vamos aqui. Se for, vamos pegar de verde. Isso. Se for para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, não será penhorada, viu? Ou seja, a Constituição aqui ela está defendendo, ela está protegendo o pequeno produtor. No caso aqui, o que? A agricultura familiar, que é onde que abastece mais ou menos aí, uns 80% do que nós comemos, ela é proveniente da agricultura familiar, né? O restante aí vai muito para exportação. Então, nesse caso, se o pequeno produtor pegou dinheiro para poder produzir e não conseguiu, o que vai acontecer? A propriedade dele não vai ser penhorada, não, viu? O que nós temos aqui é a impenhorabilidade da propriedade rural, desde que seja pequena, desde que seja trabalhada pela família e desde que também o que ficou bom, né? Mas desde que eles pegassem dinheiro para poder produzir, tá bom? Então fique muito atento quanto a essa parte. Nós temos aqui, então, basicamente três coisas referentes ao direito de propriedade. Nós temos a requisição administrativa, onde pode ser usado, né? E no caso aqui, a indenização será ulterior, assim que eles usarem, e mesmo assim, só se houver dano. Segunda coisa, que é o direito de desapropriação. Desapropriação, o pagamento dela, a indenização será em dinheiro, ressalvados alguns casos previstos na Constituição, e na desapropriação, a indenização acontece de forma prévia, tá bom? E a terceira coisa aqui é a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, conforme nós acabamos de ver. Lembrando, né, que dentro disso aqui tudo o quê? A propriedade precisa atender à sua função social. Beleza, caveiras? Então, é isso. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido muito. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Vamos para cima e tem que vibrar. Valeu!